Pedro Caixinha está absolutamente impressionado com Gabriel Bontempo. É sobre isso que eu vou falar aqui. Não antes de te agradecer pelos 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. É a primeira vez que a gente faz um vídeo aqui após bater essa marca que é muito mais do Edu do que minha, né? Eu cheguei aqui com 84 mil seguidores já, mas me sinto parte disso. A maneira como vocês, a grande maioria, me acolheu aqui no canal foi, para mim, decisiva. Eu entrei no canal, para quem não sabe, muito ali para ver como é que ia ser, se a galera ia aceitar, se a galera ia curtir, como que ia reagir, né? A gente não quer, assim, falar para uma comunidade de torcedores do mesmo time que a gente e a gente sentir que a gente está mais atrapalhando do que ajudando. Então, a maneira como vocês me receberam foi muito importante e por isso eu me sinto muito parte também dessa conquista dos 100 mil inscritos. Eu só posso agradecer a todo mundo que ajudou aqui o Vem Pro Peixão bater essa marca. Pra gente é muito importante. Um outro recado que também é importante é que, a gente tem muitas inscritas aqui que fazem parte desses 100 mil. Inscritas essas que algumas, inclusive, estão no nosso grupo de membros que pagam ali a mensalidade para poder trocar ideia com a gente, para poder assistir aos conteúdos exclusivos que a gente grava. Então, um beijo a todas as mulheres aí, não só as do Vem Pro Peixão, mas as mães, as irmãs, as esposas, as filhas de todo mundo que está assistindo aí, porque é um dia muito importante para ser comemorado, sem sombra de dúvidas, o Dia Internacional da Mulher. Não bastasse isso, gostaria, claro, de fazer o de sempre, pedir o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Já falei do grupo de membros, né? Se você tiver interesse, para nós também é muito interessante. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição ou no botão para você ver tudo que a gente te oferece. E é isso, teve vídeo exclusivo do Edu. Ele soltou acho que antes de ontem, tem vídeo aí exclusivo dele, só para membros. Ficou ótimo, recomendo demais que vocês se tornem para poder assistir. Bom, vamos lá. O Caixinha está absolutamente impressionado com o Gabriel Bontempo. Como que a gente sabe disso? Através de uma entrevista que Lucas Mussetti fez com o treinador e divulgou parte dela hoje no UOL. Vamos lá trocar uma ideia sobre isso. Primeiro vamos buscar aqui a matéria. Caixinha usou intuição por solução na base do Santos. Impressionante. A revelação do Santos no Campeonato Paulista foi encontrada por acaso pelo técnico Pedro Caixinha. Caixinha se encantou com Gabriel Bontempo em um treino despretensioso dos reservas no CT Repelé. A comissão técnica chamou diversos atletas para compor treinamentos. E o Bontempo foi o destaque. O treinador não pede nomes, só posições. O departamento de base levou Gabriel Bontempo após a disputa da Copinha. E aqui é importante pausar a matéria para falar o seguinte. Olha o tanto que é importante um bom departamento de base. Tem treinadores que o Luxemburgo, viu o Danilo do Palmeiras treinar na base, ficou impressionado e pediu para subir, gostava de frequentar a base e tudo mais, assistir, subiu outros, né, o Menino, Patrick de Paula, etc. Citando um exemplo que me veio à cabeça, mas existem vários técnicos que gostam. O próprio Cuca, quando sobe o Ângelo, que eu acho que foi equivocado ali, o Ângelo tinha 15 anos só, acho que 14 para 15, não tinha condições de ainda subir no profissional. Acho que o Ângelo tá bem agora no Al Nassr, mas poderia ter sido muito mais se não fosse essa precipitação do Cuca e da comissão técnica do Santos na época. Se ele tivesse cumprido um pouco mais a base, ele poderia ser um jogador muito diferente, jogador de seleção brasileira. Mas eu falo isso sobre que o Caixinha aqui, ele não pede os nomes, ele tá acompanhando o time do profissional. Ele confia no departamento de base, ele delega. Então é o seguinte, eu preciso de um meia. Me manda aí o melhor meia que vocês tiverem. E aí quem tem que fazer essa escolha é o departamento de base. Por isso que os profissionais da base, nesse caso, precisam ser muito bons. Aí, continua aqui. A princípio, o jogador de 20 anos foi utilizado de meia ou de ponta, mas Pedro Caixinha testou de volante numa necessidade durante o treino. Aqui ele fala, o Bontempo chegou em um treino e nos chamou a atenção pelo comportamento, leitura, decisões, a forma como participava do jogo, com capacidade muito grande. Foi impressionante. A partir daquele treino foi fácil. É fácil para mim dar oportunidade para quem trabalha. Tem um feeling para entender que há pessoas para desenvolver essas tarefas. Tá vendo? Ele fala bastante sobre isso. Aí ele continua. Não tem a ver com idade, nome, tem a ver com maturidade, feeling, intuição. Sou um pouco intuitivo nesse começo. Demos oportunidade, soube encará-la e hoje ele é o mesmo do primeiro treino. Trabalhador, calmo, humilde, com a mesma regularidade
todos os dias, o que mostra que também não subiu para a cabeça, né? O fato de ele ser titular, ter subido e jogado uma copinha e ter ultrapassado tantos jogadores que, pô, tem uma história muito maior do que ele no clube. O Pituca, muita gente o considera um cara muito identificado e tudo mais, a gente considera ídolo, eu não, acho que ídolo tem que ganhar alguma coisa, mas fato é que ele é um cara muito identificado e hoje é banco, sem menor conversa do Bom Tempo, e o Bom Tempo não subiu para a cabeça. O que eu gostaria de falar sobre isso? Daqui a pouco eu vou terminar de ler a matéria, mas o Bom Tempo era um cara que eu temia bastante que ele não tivesse oportunidade no profissional do Santos. Por que eu falo isso? Porque o Bom Tempo ele é um cara que ele não era um jogador na base insinuante, como costuma ser. Deixa eu tirar aqui o barulhinho do meu celular. Como costuma ser os jogadores que o Santos revela e que tem meio que o DNA santista, aquele ponta que vai para cima no 1 contra 1, pedala, tem uma boa mobilidade, é rápido, né? Finaliza bem. Ele é um jogador diferente, embora ele esteja jogando como 8 hoje e ele tenha jogado como 10 na copinha, eu já adianto que eu não sou fã do Bom Tempo como 10, tá? Quando o Bom Tempo me chama a atenção é na copinha do ano passado. Bom Tempo era meia direita, era o ponta direita que muitas vezes fechava pelo meio, entrava na área. Você tinha o Miguelito jogando como 10. Então, ali naquela função de meia direita, ele já me chamava muita atenção e fazia me lembrar muito do Elano, justamente por essas coisas aqui que o Caixinha falou. Comportamento, leitura, decisões, a forma como participava do jogo, a capacidade, com capacidade muito grande. Cara, assim, existe uma coisa que a gente se fala muito no basquete, né? Eu gosto muito de NBA, aliás, hoje tem Boston Celtics e Los Angeles Lakers, primeiro confronto aí de LeBron James e Doncic vai ser em Boston. Eu que sou torcedor do Boston, para quem não sabe, tô na expectativa de ver esse jogo. Eu não vou nem sair hoje para assistir ao maior jogo da NBA. Mas, dito isso, na NBA, no basquete, se fala muito sobre QI de jogo, né? O QI de basquete. É uma coisa que o LeBron sempre se destacou muito por ter, o próprio Doncic e outros tantos jogadores que são inteligentes, os caras que fazem a jogada certa na grande maioria das vezes. O Nikola Jokic, um QI de basquete impressionante. No futebol, eu acho que se comenta pouco sobre isso. Agora, a gente adora falar, né, do jogador que esse cara é burro. Esse cara toma uma decisão errada. Era uma crítica que se fazia muitas vezes ao Lucas Braga. O Lucas Braga, assim, quando você olha para o jogador Lucas Braga, é um jogador fisicamente privilegiadíssimo, um jogador alto, um jogador com capacidade muscular de ter uma arrancada e ser rápido, um jogador que melhorou até no 1 contra 1, embora não seja habilidoso, né? Um jogador que poderia ter melhorado um pouco mais na finalização, é verdade. Mas qual que era a grande crítica do torcedor do Santos com relação ao Lucas Braga? A incapacidade do Lucas Braga de tomar as melhores decisões. O Rony, por exemplo, era uma das críticas graves no Palmeiras com relação ao Rony, era essa. O cara, quando tem que chutar, tenta uma bicicleta, quando tem que passar, tenta chutar, quando tem que chutar, tenta passar. É muita garra, muito poderio físico, muita intensidade, mas pouco cérebro, né? E o Bom Tempo, quando eu vi na base do Santos, eu falei assim, pô, esse cara não tem características do tipo de jogador que chama a atenção da torcida. E a gente sabe que muitos jogadores da base são alçados do profissional por pressão da torcida. Vários jogadores, pega esse moleque aí, deu umas pedaladinhas, rola uma puta pressão. O Neilton era isso, assim, definiu lá na semifinal de Copa São Paulo, jogou bem uma final, era reserva e tudo mais, porque, tinha um moicaninho e tal, nunca jogou nada, nunca teve condição de jogar em time grande na vida, né? E a torcida criou a maior pressão com o cara. Com o Bom Tempo não, porque o Bom Tempo é outro tipo de jogador. Bom Tempo é um cara mais cadenciado, Bom Tempo é um cara que muitas vezes, e tem uma coisa no futebol. Meu avô sempre falava isso pra mim, meu avô que viu o time do Pelé jogar, meu avô, o grande passatempo dele era muitas vezes ir ao Pacaembu, ver o time do Santos, aquele glorioso Santos do Pelé jogar. Ele se tornou santista por conta daquele time. E ele sempre falou isso, cara, toque de primeira quebra qualquer defesa. E o Bom Tempo é um cara que muitas vezes facilita a jogada e toca de primeira, mas o problema de tocar de primeira nesse futebol moderno, que a gente presta muita atenção na individualidade só dos jogadores e principalmente como as pessoas estão assistindo o jogo hoje, com essa porra aqui, ó.
2 telas. O cara tá vendo o jogo e tá vendo o jogo de rabo de olho, tá mandando mensagem pra zoar o amiguinho. E não, porque você viu, não sei o que, o cara não tá prestando atenção, totalmente focado no jogo. Sabe o que eu faço? Eu largo o celular na hora do jogo, uma hora ou outra eu falo assim, cara, tô puto, vou twittar um negócio. E tenho até parado de fazer isso. Mas eu gosto de ver o jogo. E hoje em dia, com as pessoas eu sinto que elas não veem o jogo mais. E aí, muitas vezes o toque de primeira é uma coisa tão rápida que resolveu uma situação tão complexa no jogo, mas o cara não teve um arranque, não teve um drible, etc. Mal chama atenção, mas às vezes muito mais um toque de primeira foi mais eficiente para o time orquestrar aquele ataque do que um cara que vai quebrar a linha através do drible. Né? Então, o Bom Tempo é esse cara, é o cara do refino, é o cara que resolve as jogadas, o cara que dificilmente, claro, é um jovem, ele sobe até maturado pro time profissional, com 20 anos, que eu acho que é o ideal, a não ser que o cara seja um extraterrestre, e não é o caso dele, ele vai ser um ótimo jogador, acho que ele vai ter carreira na Europa longa, a gente vai falar sobre isso, mas a questão é, o Bom Tempo é um cara que muitas vezes ele facilita a jogada no QI de futebol. Ele tem QI de futebol, ele é inteligente, ele sabe, a grande maioria das jogadas dele, ele faz a jogada certa. A grande maioria. E a gente percebe nessa evolução dele de poucos jogos como titular pra cá, que algumas jogadas que ele vinha errando, ele já tá entendendo a melhor forma. Então ele vem evoluindo. Em poucos jogos você nota evolução. Nota evolução. Eu tenho certeza. Anote aí. Eu tenho certeza que aquela jogada que ele se joga na área tentando cavar um pênalti, dificilmente ele vai fazer de novo. Dificilmente, porque dá pra ver que ele é um cara que aprende com os próprios erros. Então, é um jogador impressionante. Só que é um jogador que eu achava que não teria olhos pra ele subir pro profissional e ter condições, alguém olhar e falar, não, esse cara... Eu me lembro de uma entrevista do Carille, o ano passado, quando questionado, né, que utilizava poucos jovens, ele sempre rebatia isso, falava que não, que ele era o cara que mais olhava pra base, que é o cara que mais assistia, só assistia, né, porque não dava chance pra ninguém. Impressionante. E eu me lembro de uma vez que ele falou, alguma entrevista, eu não vou lembrar agora, mas ele deu uma declaração sobre, eu acho que foi em alguma coletiva pós-jogo, sobre os destaques, os jogadores da base que chamavam a atenção dele. Ele citou vários, não falou o nome do Bom Tempo. Por quê? Porque o cara ele não tem capacidade intelectual para entender o Bom Tempo. O cara ele é um treinador fraquíssimo. Para você entender o Bom Tempo, para você entender o que ele te traz, você precisa ter um olhar apurado. Você precisa ter um olhar apurado, como o Lucha, que assim, tá ultrapassado. Ele pode estar ultrapassado para muitas coisas, mas o olho dele continua clínico. Clínico. Aliás, é um profissional que eu cogitaria no futuro para trabalhar em transição de base no Santos Futebol Clube, se ele tivesse esse tesão de fazer isso, porque tem um olho como poucos, né? Acho, inclusive, que é defenestrado de forma extremamente exagerada por tudo que ele fez, o melhor técnico que eu vi no futebol brasileiro até hoje. Né? Não queria ele treinando o Santos, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não interpretem mal. Mas a questão é que existem técnicos que têm esse olhar. E o Santos, assim, a gente via esse monte de treinador passando pelo Santos e falava, cara, o Bom Tempo tá fudido. Tá fudido. Quem que é o cara que vai enxergar que o Bom Tempo é esse cara? E aí o Caixinha, e aí eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu cobrei muito o Caixinha no começo desse trabalho, né? O Caixinha não só deu chance pro Bom Tempo, e o Bom Tempo vinha jogando bem na meia direita, onde ele se destacou naquela Copa São Paulo, não desse ano, a do ano passado, como eu expliquei aqui, e que muita gente eu tenho certeza que se lembra, mas o Caixinha simplesmente no jogo contra o Corinthians traz o Bom Tempo como 8, e eu critiquei, eu falei, porra, mano, caralho, o Tassiano na ponta direita, o Tassiano tinha jogado contra o Botafogo, aquele jogo que o Santos, a estreia do Neymar, entrou no segundo tempo como 8, foi o melhor jogo do Tassiano, até então, aquele tinha sido o melhor jogo do Tassiano jogando como 8. Você põe o Bom Tempo e aí ele deixa o Tassiano de ponta direita, o Bom Tempo de 8. Que porra é essa? Fiquei puto. O Bom Tempo jogou pra caralho. Aquele jogo contra o Corinthians. Ganhou a posição e nunca mais saiu. Hoje a gente vê o cara como o cara da posição. E é um cara que fez o Santos economizar. Porque assim, o Thiago Maia era uma necessidade. Hoje é um luxo. Eu não sei se o Santos vai... Daqui a pouco, ó, hoje é dia 8. Dia 10 reabre a janela. O que se lê, a gente lê por aí, os setoristas falam, é que de fato acabou a negociação, não existe mais, o Santos não entrou num acordo com o Flamengo e já era. Mas por que o Santos está tranquilo?
Por que o Santos não tá mais desesperado com relação a trazer um outro volante? Falou-se do Rodrigo Vidagra, etc e tal, que agora foi lá pro CSKA Moscou. Por quê? Por causa do bom tempo, cara. Por causa do bom tempo. Hoje o Santos arrumou um jogador em casa que é o dono da posição. E o Santos ainda aposta muito na recuperação do Zé Rafael. Então, assim, o bom tempo é o grande achado, é a grande notícia do Santos em 2020 e 2025, claro. Tirando o Neymar, né? Tirando a maior contratação do clube, que é o Roleza, em termos de valores, etc. Mas, assim, é a notícia mais surpreendente, a notícia que pouca gente esperava. Eu mesmo achava que o Bom Tempo poderia frequentar o profissional, poderia frequentar o banco de reservas, poderia ganhar minutos ao longo do ano, mas eu jamais imaginei que o Bom Tempo seria um titular absoluto. Quando ele começou a jogar pela ponta direita, pela meia direita, que ele joga muito bem, faz gol contra o São Paulo e tudo mais, eu falei, cara, esse cara é o dono da posição. E vocês assistiram, porque vocês acompanham o canal há mais tempo, vocês viram nossas lives pós-jogos aqui, falando exatamente sobre isso, que não tinha como tirar o cara daquela posição. Fato é que aquela posição hoje tem Roleza, tem Soteldo, né? O próprio Tassiano pode jogar por ali, o Miguel pode jogar por ali, que não voltou acabou não sendo emprestado. Você tem muita concorrência. E na posição de camisa 8, era uma posição carente para o Santos, porque ninguém jogou bem ali. O Pituca não jogou bem ali, o Rincon, quando mais avançado, não jogou tão bem, não é a dele. O Santos não tinha um jogador para essa posição e hoje o Santos tem. Hoje o Santos tem. Gabriel Bom Tempo, a grande surpresa, e é de fato aqui um jogador absolutamente impressionante. Ele é absolutamente impressionante. Tava conversando, o Felipe, que trabalha comigo no Futeboteca, ele não vê todos os jogos do Santos e tal, e ele assistiu Red Bull Bragantino, ele ficou impressionado com o cara, ele falou, caralho, velho, o cara joga de cabeça erguida, toque de primeira, porra, se movimenta, puta segurança, parece que joga no Santos há 30 anos. É isso, cara. E aí me lembra, não tem como não me lembrar do Elano. Não tem como, cara. Não tem como. A versatilidade para jogar em mais de uma posição, a capacidade de ser simples. O Elano e o Renato, os dois que vieram do Guarani, eles tinham uma capacidade de simplificar o jogo com toque de bola, de fazer... Eles não eram os mais habilidosos, não ficavam pedalando, sabe? Fazendo firula. Não eram. Não eram. Eles eram jogadores absolutamente simples. Simplificável. E o Bom Tempo é isso. É um mix de Elano quando joga aberto pela direita com Renatinho quando joga de volante. Claro, precisa melhorar o poder de marcação e ele se dedica, ele volta, ele corre, mas assim, é um cara ainda muito franzino do ponto de vista físico, é um cara que precisa ganhar massa muscular, mas assim, o céu é o limite para esse rapaz. E ouvindo do Caixinha que ele não mudou absolutamente nada na maneira de lidar no dia a dia, não subiu para a cabeça o fato de ter se tornado titular, mostra que ele tem uma base boa em termos de família, né? E uma cabeça muito legal. Isso pra mim, assim, esse cara, o futuro dele vai ser brilhante. Esse cara pode ser jogador de seleção brasileira. O Elano foi, o Renatinho foi. Por que o Bom Tempo não pode ser? Nesse meio de campo aí que a gente tem um monte de jogador superestimado que joga nos times mais tórridos da primeira divisão da Inglaterra. Tem ninguém que joga em time grande, meio campista, você fala assim, teve o Casemiro por um grande tempo, não tem mais ninguém. É só Newcastle, West Ham, Wolverhampton, são essas porcarias, entendeu? Então assim, se ele tiver cuidado e não tiver pressa, porque hoje a Europa já está começando a voltar a levar jogadores mais velhos para lá. Teve um tempo que a Europa levava jogadores, o Neymar saiu com 21, né, tudo mais. Teve uma época que isso era mais comum, aí começou essa coisa de vir buscar os caras com 16, 17, 18, o cara completava 18 anos e ia. Só que a escassez europeia tá começando a... Cara, hoje a gente vive a maior entre-safra de jogadores de futebol no mundo. A gente não tem um gênio. O gênio continua sendo o Neymar, o Messi, que são caras mais velhos. Você não tem um cara hoje... O Salah, que pra mim é o melhor do mundo nessa temporada, não é gênio, é um craque, mas não é gênio. O De Bruyne nunca foi gênio. Você não tem, o Mbappé não é gênio. Entendeu? Então você não tem gênios. O próprio Rodrigo, que se considera um cracaço, não é um gênio. Então falta isso, falta material humano na Europa. Então se o Bom Tempo tiver paciência, se consolidar, quiser fazer o nome dele no Santos, como fez o Elano, o Renato, ganhar títulos,
ficar aqui mais uns 2 anos, ser um jogador de repente de seleção brasileira atuando pelo Santos, ele pode ter a oportunidade de pegar um time muito maior do que esses caras que estão na seleção brasileira hoje jogam e pode fazer uma carreira muito bonita na Europa e dar frutos para o Santos financeiros também. Ele tem toda a capacidade de fazer isso porque ele é, de fato, um jogador impressionante. O Caixinha tá absolutamente certo. E como é bom ter treinador que tem essa visão. Eu só posso queimar minha língua com prazer, porque entre ter razão e ser feliz, é muito melhor ser feliz. Só que agora a gente tem que ser feliz amanhã. Vocês estão confiantes? Eu tô. A gente vai passar. Comenta aí o que você acha. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.